Noidi falou que a gente é muito amigo, contemporâneo, mas ele é muito mais velho que eu. Há informações seguras de que ele não esteve com Noé na arca. Isso a gente consegue constatar. Mas consta que ele pisou na lama do dilúvio. Noidi e Deise, amigos de longa data, seus filhos, nós vimos nascer e crescer. Que bom estarmos juntos aqui nessa oportunidade, com a minha segurança ali, o Walter e o seu Ivo. Pode ficar em pé, por favor. Dois irmãos preciosos, foram minhas ovelhas. Um em Presidente Prudente, outro em Martinópolis. E também aqui, a alegria de ter um parente da família dos Damião. Cadê o George que estava ali? Está aqui, George, a Sílvia, né? Somos primos pelo lado paterno. E que bom ver que ele está bem de saúde. Teve uma situação aí de problema de saúde, né? Pois bem, irmãos e irmãs, gostaria de pedir licença para um primeiro comercial. Depois de ficar como 34 anos pastor da IPI Central em Presidente Prudente, eu deixei aquela igreja e fui me envolver com um trabalho universitário. Eu nunca pensei em ser professor universitário, de repente Deus me colocou nessa situação, e aí eu tive que melhorar a minha titulação obrigatoriamente, e fui correr atrás de pós-graduação, escrevi um trabalho, os doutores aprovaram e sugeriram a sua publicação. O reitor da Unicesumar, Universidade de Maringá, onde eu trabalho, aprovou a sua publicação. Então, em agosto passado, quando foi a minha jubilação, eu fiz 60 anos em agosto. Eu sei que não parece, você olha para mim e fala, não é possível ter só 60 anos, né? Nós lançamos esse livro, A Ecologia e o Ministério da Reconciliação, baseado no texto do apóstolo Paulo que diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o cosmos, palavra grega, não apenas antropos, o homem. Na reconciliação que Cristo fez, Ele nos reconcilia com Deus, nos reconcilia conosco mesmos, autoaceitação, nos reconcilia com o próximo, perdão e relacionamento, mas também nos reconcilia com a natureza. O pecado atingiu a natureza, maldita é a terra por tua causa, disse o Senhor Deus a Adão. E dentro do corpo do Evangelho, do escopo do Evangelho, nós temos nos esquecido de ensinar e de pregar a nossa responsabilidade em relação à natureza, a revelação natural de Deus. Nós cantamos muito sobre a natureza, grandioso és tu, mas dos dois principais verbos que Deus deu em Gênesis, dominem sobre tudo que há na terra e debaixo da terra, isso o ser humano tem feito maravilhosamente. Mas o segundo verbo não. Tomem conta, guardem, mantenham o equilíbrio. E este segundo verbo tem sido extremamente esquecido na pregação do Evangelho. E nós estamos fazendo parte de um grupo de pensadores e pessoas que estão tentando retomar e incluir na pregação do Evangelho que eu e você somos jardineiros de Deus. Faz parte do Evangelho cuidar daquilo que Deus criou. Por isso, a ecologia e o ministério da reconciliação. Nós trabalhamos toda a parte bíblica, histórica, para demonstrar a importância desse momento. Os maiores chefes de estados do mundo estão reunidos em Paris, nesses dias, para discutir sobre a questão climática. Vivemos dias confusos no clima, não é? Problema da água. Talvez você aqui em Campinas não tenha sofrido tanto como algumas outras regiões do Brasil. O fato é que estamos tendo um descontrole geral na natureza. E qual é a responsabilidade da igreja nesse aspecto? É lógico que as grandes mudanças só acontecerão com as decisões governamentais. Nós sabemos disso, e leis boas o Brasil já tem em relação à manutenção do meio ambiente. Mas enquanto igreja, nós temos pelo menos duas ações que nós podemos começar a fazer. A primeira é em casa. Como você cuida do seu lixo? Começa aí. Você separa o lixo? Mas Campinas não tem coleta seletiva. Infelizmente, poucas cidades do Brasil têm coleta seletiva. E, infelizmente, muitos brasileiros ainda vivem do lixão.
ainda sobrevivem mexendo no lixo das pessoas. Então, pelo menos, se eu e você separarmos os lixos lá na frente, lá no lixão, nós vamos facilitar o trabalho daqueles que estão lá, infelizmente. Mas é uma realidade que nós não vamos mudar de uma hora para outra. Então, comece a mudar a maneira como você administra o lixo da sua casa. Separe. Se a cidade não tiver, pelo menos você separa. E ensine a sua família, os seus filhos, a tomar essa decisão. E a segunda ação que nós podemos tomar, e aí agora pastores e líderes da igreja, é incluir no conteúdo da escola dominical, das células e nas pregações, ensino bíblico sobre a nossa responsabilidade. Talvez a nossa geração não vá ver tanta mudança. Barack Obama lançou recentemente um maior programa anti-poluição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois da China, é o país que mais polui. 94% de toda a energia dos Estados Unidos é carvão, é energia suja. E ele quer mudar essa história. Ele quer mudar essa estrutura, o que não é fácil. Mudar toda uma linha de produção e mudar a fonte de energia. Ele usou uma frase muito interessante. Ele falou a frase, o livro já tinha sido escrito, eu não pude lançá-la no livro. Mas ele disse: nós somos a primeira geração que está sofrendo as consequências do efeito estufa. Somos a primeira geração que está sofrendo as consequências do efeito estufa. E somos a última que pode fazer alguma coisa. Eu tenho um neto, vai fazer 2 anos. Se nós não tomarmos providências globais, municipais, estaduais e nacionais, eu não sei se o mundo e o Brasil em que o meu neto vai viver vai ser o mesmo que eu estou vivendo hoje. Agora há pouco uma irmã disse que foram fazer um passeio numa chácara muito verde. Se nós não tomarmos providências, pode ser que os nossos netos e bisnetos não verão a mesma beleza. É preciso ensinar a nova geração, caro Noidi e demais colegas aqui, porque nós precisamos de industriais, empresários, que queiram crescer, ganhar dinheiro, serem bem-sucedidos, mas também sejam responsáveis pelo lixo industrial. Não é mais possível ver uma indústria jogando o lixo in natura nos rios. Alguém aqui gostaria de nadar no Tietê, em São Paulo? Outro dia eu vi um rapaz que nadou, porque ele estava fugindo da polícia. E ele, entre ser pego pela polícia, ele preferiu ser pego pelos vírus do Tietê. Saiu vivo do outro lado. Nenhum policial quis pôr a mão nele. Por que chegou nessa situação? Lá na década de 40, 50, há fotos das famílias paulistanas fazendo piquenique às margens do Tietê. Então nós precisamos de empresários que não sejam gananciosos, que vejam que vai custar caro resolver o problema do lixo, vai ganhar menos, mas vão ajudar a preservar o nosso meio ambiente. Dentre as várias avaliações do desastre de Mariana, uma das mais lúcidas que eu vi foi da jornalista Mira Leitão. Se você não sabe, é nossa irmã em Cristo, membro da Igreja Presbiteriana do Planalto. A Miriam fez a seguinte colocação num dos jornais: até algum tempo atrás, se eu errar nos números, eu não vou ser tão preciso talvez, uma tonelada de minério custava apenas $16. E de repente, com a China e outros países comprando tanto minério, isso foi para mais de $100. E então a Samarco começou a produzir muito minério para aproveitar o preço, e se esqueceu de que haveria de aumentar o número de resíduo. E aí o desastre ocorreu. Se essa leitura estiver certa, o fruto a razão desse acidente foi ganância. Ganância. E alguém já disse, um dos ambientalistas, o Rio Doce vai levar 5 anos, no mínimo, para se recuperar. Imaginar todo o desastre, além das mortes, todo o desastre econômico, de vidas, que isso está trazendo. Então, qual é a nossa responsabilidade em cuidar do meio ambiente? Caso você tenha interesse, ali na saída nós vamos ter alguém à sua disposição. Se vocês levar
Um exemplar vai custar R$30, se você levar mais de um, R$25. E eu descobri o seguinte: se você quiser pegar um autógrafo, eu dou um autógrafo, não cobro nada, porque depois, quando você não quiser mais o livro e você for vendê-lo no sebo, parece que com autógrafo vai valer mais. Então você recupera um pouco mais da grana que você investir na noite de hoje. Então, fica aí a sugestão, caso você queira adquirir o livro. Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são estas? Quando Deus criou o homem, Ele o capacitou com 5 sentidos. Dizem alguns que a mulher tem o 6º sentido, mas a maioria do ser humano tem 5 sentidos. E são eles vitais para a nossa vida. E quando nós deixamos de ter um deles, nós perdemos por alguma razão um dos sentidos, a gente vê como um deles vai fazer muita falta. E a Bíblia fala de todos eles, os 5 sentidos, destacando em algum momento aqui e acolá a importância de todos eles. Nesse texto, Jesus dá importância à visão. Ele está no Sermão da Montanha, o maior sermão de Jesus. Depois de falar das bem-aventuranças, que um garotinho repetiu quase tudo aqui na frente, parabéns aos pais pelo ensino, Jesus começa a dar algumas orientações gerais, vai também falar a oração do Pai Nosso, e aí ele fala de repente um detalhe interessante no meio do sermão: se os olhos, se a tua visão for boa, o teu corpo será bom, mas se tua visão for ruim, teu olhar for ruim, teu corpo padecerá. Entende-se aqui que Jesus não está falando apenas do sentido físico, porque é lógico que uma pessoa que pode ter um problema na visão, na vista, mesmo assim, ter um bom entendimento da vida. Então entende-se aqui, os exegetas, que Jesus está falando da maneira como enxergamos a vida. Os olhos são lâmpadas, são luzes, luzeiros para o nosso corpo. Se a nossa visão sobre a vida for boa, nosso corpo será bom. Se a nossa visão sobre a vida for má, a maneira como enxergamos as coisas for má, nosso corpo também padecerá. Se a luz que está entre nós são trevas, quão densas são essas trevas? Baseado nesse texto e nessa perspectiva do olhar, levando em conta que os irmãos estão encerrando as celebrações de aniversário de 15 anos, estão no período da debutância, não é? Eu queria estudar com os irmãos sobre o seguinte tema: o olhar de uma igreja aniversariante. Você pode repetir comigo? O olhar. Primeiramente, nós devemos olhar para trás com gratidão. Repete essa frase comigo: olhar para trás com gratidão. Uma igreja que está celebrando vida, ainda que seja 15 anos, ela tem que olhar para trás e entender que ela não nasceu agora. Tem uma história de quase 2000 anos antes disso aqui. São apenas 15 anos que os irmãos estão experimentando essa convivência, mas tem uma história e é preciso olhar para trás com gratidão. Tivemos problemas, sim, a igreja cometeu erros, como sempre comete, mas também cometeu acertos. Então lembrem-se dos apóstolos, lembrem-se de Agostinho de Hipona, lembrem-se dos pré-reformadores, lembrem-se dos reformadores, gente que lá atrás batalhou a fé cristã, essa fé que foi dada uma vez aos santos. Parênteses para o segundo comercial. Quando eu fui professor de História da Igreja no seminário da minha denominação lá em Londrina, eu me encantei com esse momento da reforma e propus no coração que quando o movimento fizesse 500 anos, em 2017, eu gostaria de estar lá em Wittenberg para celebrar esse momento. Eu, como professor, ex-professor de História, detectei uma situação muito lamentável, que a maioria dos historiadores não colocam a reforma como avivamento. E depois de Pentecostes é o maior avivamento que a igreja já viu. E é o mais duradouro. São quase 500 anos.
outros avivamentos começaram e acabaram. Mas o avivamento da reforma, baseado na palavra, persiste. Então, em 2017, eu vou estar organizando um grupo para fazer uma viagem histórica. Alemanha, reforma luterana. Genebra, reforma calvinista. E Paris, porque ninguém vai à Europa sem ir a Paris. E também porque Paris tem uma situação interessante com o Brasil no que tange a reforma, com Coligny, o almirante Coligny, que aderiu à reforma protestante, era um dos huguenotes. E quando o imperador brasileiro, em 1557, o Brasil tinha 57 anos, solicitou a Calvino que mandasse pastores para o Brasil, foi Coligny quem os separou e os enviou com Villegagnon. E Villegagnon traiu todo o projeto aqui, acabou matando boa parte dos pastores, alguns fugiram e outros acabaram sendo mandados embora. Então Coligny é um dos homens importantes na história da reforma e tem uma ligação aqui com o Brasil de alguma maneira. Então, eu estou fechando o roteiro com uma empresa, a partir de janeiro ou fevereiro. Se você quiser me adicionar no Facebook, Paulo Damião. Demorei muito para entrar nesse negócio de redes sociais, porque eu sou nascido em Muzambinho. Tem alguém que conhece Muzambinho além de mim? Que beleza. Se você não foi, vá lá. É a porta do céu. O clima é bom, a água é boa, o povo é bom e a comida é boa demais. Por falar nisso, eu vejo que essa igreja é uma igreja equilibrada, pastores. Que bom. Eu fico muito preocupado quando eu vou em igrejas extremistas. Tem igreja que só fala em jejum. Misericórdia. Jejum na Bíblia é só em tragédia. Tem igreja que só fala em comida. Não faz outra coisa. Então eu vejo aqui uma igreja equilibrada. Os irmãos comem. Os irmãos vão comer amanhã. E levar o lanche. Que coisa é bom. Se você... Oi? Mas também jejua. Se você ler a Bíblia com atenção nessa leitura, Daniel, que tem que ler durante o ano, perceba que nos grandes momentos celebrativos, Deus incluiu comida. Deus. Ele criou essas coisas. Você sabe que tem gente que come com tristeza? Tem gente que mastiga com tristeza. Compensação, tem gente que mastiga com alegria. Que sabe que degusta qualquer coisa que põe para comer. E o apóstolo Paulo escreve que tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Eu peço licença a Deus na dobradinha, não dou conta daquele negócio lá. Eu acho que há outras partes mais interessantes para comer do que a dobradinha, né? Enfim, encerrando o comercial, me adicione no Facebook para você receber as informações, caso você tenha interesse. Setembro de 2017. Meu sonho era estar lá no dia 31 de outubro, mas esse pastor luterano que está me ajudando na organização me disse que Wittenberg só tem 2 hotéis e vai estar assim, gente do mundo inteiro. Então não vai valer a pena, a gente não vai aproveitar nada. Então nós vamos alguns dias antes. Os alemães já estão gastando milhões e milhões de euros preparando a cidade. Nós vamos chegar na antevéspera, não é? Possivelmente dia 7 ou 6 de setembro. Ponha na sua agenda, comece a orar, e além disso, vai guardando um dinheirinho e orando para os dólares baixar, para o euro baixar, porque isso também ajuda. Fechando o parênteses. Olhe para trás com gratidão. E no dia 16 de agosto, no dia 10 era para estar comigo quando foi da minha jubilação, mas não puderam porque os irmãos estavam assumindo aqui a posição com a igreja presbiteriana. Então os irmãos têm agora uma história muito mais próxima. E eu tenho que me lembrar de Ashbel Green Simonton, sem dúvida. Que chegou aqui em 12 de agosto de 1859, solteiro, sem falar uma palavra de português. Ficou mais de 2 anos sem ganhar uma pessoa para Jesus. E eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos e falar na Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana e agradecer pela paciência daquela igreja que sustentou o missionário aqui por 2 anos sem que houvesse um fruto. Sem imediatismo, como muitas vezes nós somos hoje. Com paciência, bancou o missionário, até que ele ganhou a primeira vida para Jesus. Olhe para trás com gratidão. Olhe para trás daqueles que os antecederam na fé no Brasil. Olhe para trás com gratidão por aqueles que antecederam a vocês aqui em Campinas e nessa comunidade.
Esse deve ser o olhar de uma igreja aniversariante. Esse deve ser um olhar de uma pessoa que teme a Deus. Olhe para trás com gratidão. Sua família não é perfeita? Não é. Nenhuma família é. Mas olhe para trás com gratidão. Seja uma pessoa agradecida. Segunda característica de o olhar de uma igreja aniversariante é olhar para cima com adoração. Pode repetir essa frase? Olhar para cima. O primeiro olhar qual é mesmo? O segundo? Adoração. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a nossa finalidade. Nós vivemos para a glória de Deus, para adorar a Deus. Então olhe para cima com adoração. Nós vivemos um tempo muito complicado de entender o que é espiritual, o que não é espiritual, não é verdade? Eu acho que há muita confusão ainda na igreja brasileira, não sei como é que tem sido os ensinos do colega aqui, dos colegas, então eu vou fazer um teste. Se você já viu eu fazer esse teste, você faz de conta que nunca viu. Se você já sabe, você fica quieto, mas deixa eu ver como é que está esse rebanho aqui. Imagine que você tem 3 colunas, não é loteria esportiva, é coluna 1, coluna 2, coluna 3, certo? A primeira coluna é espiritual. A segunda coluna é mais ou menos espiritual e a terceira coluna secular. Eu vou propor algumas coisas e você vai julgá-las. Seriam essas coisas espirituais, mais ou menos espirituais ou seculares? Entenderam? Podemos ir? Primeira situação, 3 colunas. Você vai no hospital, visita o irmão, lê a Bíblia com ele e faz oração. Este ato é um ato espiritual? Ele é mais ou menos espiritual ou ele é secular? Votou? Seguinte, esse irmão ficou doente mais tempo e você foi visitá-lo de novo. Só que você não levou a Bíblia, você não leu a Bíblia e você não orou com o irmão. Essa visita foi espiritual? Foi mais ou menos espiritual ou foi secular? Vamos falar um pouco com as irmãs. Lavar a louça de domingo, quando a família inteira veio almoçar na tua casa, sogra, papagaio, louro, genro, todo mundo almoça, seu marido vai para o sofá, deita com aquele barrigão e sobra aquela pilha para lavar. Lavar os trem do almoço. É espiritual? É mais ou menos espiritual ou é secular? Agora para os homens, aqui em Campinas. Assistir um derby, Guarani e Ponte Preta. Isso é espiritual, mais ou menos, ou é secular? Vamos parar por aqui, essas 4 estão bem. Vamos lá. Quem achou que algumas dessas atitudes é mais ou menos espiritual, levanta a mão. Algum? Está legal? Alguém achou que algumas dessas atitudes podem ser consideradas secular? Não tem nada a ver com espiritualidade? Opa, alguns irmãos, muito bem. E quem achou que todas essas atitudes podem ser consideradas espirituais, levanta a mão. Legal, tem gente que não levantou a mão para nada. Esses são os piores, ficam em cima do muro esperando ver o que os outros vão dizer. Você sabe o que a Bíblia diz? Vamos lá, todo mundo comigo, 1 Coríntios 10, 31. Vai lá, 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler todo mundo junto. 1 Coríntios 10, 31. Um, dois, três comigo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que mudar esse dicotomismo de achar que algumas coisas na nossa vida não são feitas para a glória de Deus. Ou o que nós estamos fazendo não glorifica a Deus, então não devemos fazer mesmo. Esse é o filtro das nossas ações. O que eu vou falar glorifica a Deus, senão eu não falo. O que eu vou pensar glorifica a Deus, senão eu não penso. Essa dicotomia tem matado a espiritualidade da igreja, porque muita gente acha que é mais santo aqui. Sai daqui, parece que Deus não vai com a gente. Muita gente fala que aqui é casa de Deus, nós oramos algum pouco sobre isso, agora há pouco. Verdade, casa de Deus, você sabe por quê? Porque o povo de Deus está aqui. A hora que fechar isso aqui não vai ser mais casa de Deus. Casa de Deus vai ser aonde estiver o povo dele, no seu carro, na sua casa. Uma família era responsável pela escola dominical domingo de manhã,
e tinha criança pequena, aí o marido já estava atrasado, ele no carro buzinando, ei mulher, nós estamos atrasados, tem que começar, e entrou no carro, 3 crianças, a hora que estava saindo, não, esqueci a mamadeira do pequeno, ele já xingou, foi lá, buscou a mamadeira e foi, criança brigou atrás, quando chegou em frente ao templo, ouviu-se aquela voz sacerdotal, família, vamos entrar na casa do Senhor, vamos parar a briga, a gente continua na volta. Então essa dicotomia tem matado a espiritualidade da igreja. Olhe para cima com adoração. Se você não é capaz de assistir um jogo em paz, se você eu não consigo entender como é que alguém mata o outro só porque torce para o outro time. Isso é lazer, isso é brincadeira. Vamos lá, cada um torce para o seu. Quarta-feira, por exemplo, nós vamos ganhar do Palmeiras, do Noidi. Meu time ganha, vai ser campeão. Tranquilo. Nós nem fizemos aquele gol aos 45, porque não precisava. Mas tudo bem, acabou. Por que alguém mata o outro? O juiz nem entrou em campo, já xinga a mãe dele. Coitado, pai. Ele vai errar, qualquer um de nós que for apitar vai errar. Se você não é capaz de lavar uma louça para a glória de Deus, então você chama a sua nora domingo de manhã, fala, querida, se você vier almoçar aqui, a cozinha é sua em nome de Jesus. E fala, querido genro, o lixo é seu em nome do Espírito Santo. Põe todo mundo para trabalhar. O que é isso agora? Vai todo mundo lá comer e você fica fazendo as coisas. Não, organiza, disciplina. Faça tudo para... Porque se você fizer reclamando, vai ficar ruim. E todo domingo o pessoal vai aproveitar de você. Olhe para cima com adoração. Seu trabalho é feito para a glória de Deus. Antes de ser feito para o seu diretor, antes de ser feito para a empresa na qual você trabalha, e graças a Deus por aqueles que estão empregados. Antes de você trabalhar para essas empresas, você trabalha para o Todo-Poderoso. Faça com adoração. Senhor, eu vou para esse lugar, eu vou adorar o Senhor através da minha função. O olhar de uma igreja aniversariante deve ser olhar para trás com, olhar para cima com, e em terceiro lugar, olhar para os lados com compaixão. Pode repetir essa frase? Fiquei muito feliz em ver as atitudes dessa igreja, atitudes de compaixão, mostrando serviço lá com aqueles irmãos lá do Vale do Ribeira, que passaram, então ainda passando alguma privação. Os irmãos não estão pensando só em si mesmos. Os irmãos estão pensando na justiça de Deus na cidade. Vão visitar crianças, quem sabe, de riscos. Crianças que estão passando por problemas, inclusive judiciais. Os irmãos estão preocupados com a cidade, isso é muito bom. E há mais coisas que podem ser feitas pela cidade. Dentro daquela estatística, meu querido Daniel, há uma muito lamentável que a gente tem que incluir. Os espaços mais ociosos são os espaços das igrejas evangélicas. O que vocês fazem com essa propriedade durante toda a semana? O que pode ser feito nesse bairro? Quais são as carências dessa região da cidade de Campinas? Lá em Prudente nós descobrimos uma carência. Você sabe que há pessoas analfabetas ainda no Brasil? Ainda há. Gente que veio do sítio, que não teve como estudar, pessoas idosas em grande escala. Aí a gente foi no IBGE e descobriu alguns milhares em Presidente Prudente. Através do Ministério da Diaconia, abrimos um curso de alfabetização de adultos por conta da igreja, sem nenhuma parceria com o governo. Bancando tudo. Passe quando necessário, lanche, todo o material. E as professoras e professores voluntários, membros da igreja ou não. Segunda, terça e quarta, à tarde, nossas dependências estão sendo utilizadas nessa dimensão. Primeira formatura que eu fui, me convidaram, eu fui lá, testemunho de uma senhorinha, agradecendo pelo curso que ela fez, ela aprendeu a ler, escrever, e disse simplesmente, eu agora, lá no ponto de ônibus, não preciso perguntar mais qual ônibus que vem vindo, porque agora eu consigo juntar as letrinhas
e saber qual ônibus que vem vindo. Meus irmãos, para a maioria de nós, ou para todos nós, isso não é problema. Nós aprendemos, tivemos escola e sabemos identificar o letreiro de um ônibus. Mas para quem não sabe ajuntar a letrinha, é terrível o analfabeto. Justiça de Deus na cidade. O maior responsável por isso são os governos. Nós pagamos imposto caro para que haja bom serviço. Mas nenhum país do mundo os governos vão resolver as coisas sozinhos. Por isso Jesus incluiu na missão da igreja a diaconia. E se você olhar para a criação do ministério da diaconia, não foi uma revelação, não foi um anjo que veio do céu para dizer que tinha que começar a diaconia. Foi uma necessidade. Você queria ser membro da igreja de Jerusalém? Eu queria. Meu Deus do céu. 120 num domingo, depois no final da tarde mais de 3.000, no domingo seguinte 5.000, milagre, coxo andando, e coisa maravilhosa acontecendo. Eu queria ser membro. Essa igreja era perfeita? Não. Um dos pecados foi o preconceito racial, cheia do espírito, mas cheia de preconceito. As viúvas gregas foram omitidas na distribuição da cesta básica. Foi o primeiro movimento feminista na vida da igreja. A mulherada pegou a panela e bateu. Queremos comida, queremos comida. Os apóstolos se reuniram e disseram: esse negócio é grave. Nós não podemos tomar conta desse assunto, porque nós temos 2 ministérios importantes, a oração e a palavra. Mas vamos escolher pessoas cheias do Espírito para tomar conta desse ministério, para resolver o problema. E aí são eleitos os primeiros diáconos. A minha concepção é: cada geração tem suas necessidades, e a igreja pode estabelecer ministérios para atendê-las. Não só os ministérios chamados oficiais, mas cada geração exigirá criatividade para a gente olhar para a cidade, para as pessoas com compaixão. Tiago, escrevendo a sua carta, diz: a fé sem obras é morta. Você vê teu irmão passar necessidades e diz para eles: Deus te abençoe, só isso não resolve. A palavra de Deus diz: faça bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Um princípio no meu ministério, nas igrejas que eu pastorei, era: nenhuma família da igreja passará necessidade, porque se passar uma vergonha para o povo de Deus. Agora, nem sempre as pessoas que passam necessidades têm coragem de falar que estão passando. Há um orgulho até na necessidade. Então, quando a gente fica sabendo que a família passou um desemprego, está passando uma situação de enfermidade, você nem precisa perguntar se está precisando. Está precisando, lógico que está. Então vamos lá socorrer de alguma maneira. O que é que precisa? Remédio. É preciso pagar a conta da água, da luz. E nós tivemos uma irmã muito sensível no ministério da diaconia. Ela foi entregar uma cesta básica e viu que tinha várias crianças na família. E voltou, reuniu o ministério e disse: nós precisamos pensar numa cesta básica infantil. Porque criança, quando o pai passa a necessidade, ela não entende. Então ela precisa de pirulito. Ela precisa de brinquedinho. Porque ela não tem a dimensão do desemprego. E a partir dali, nós criamos a cesta básica infantil. E quando sabíamos que havia criança, lá ia a cesta maior para os adultos, com alimento, mas também ia a cesta do lazer, a cesta do lúdico, a cesta infantil. O olhar de uma igreja aniversariante com 15 anos, além do que os irmãos já estão olhando para os lados com compaixão, aumentem. Bill Hybels, um pastor norte-americano, bem sucedido, que começou uma igreja do nada e hoje é uma igreja extremamente grande, escreveu um livro chamado Liderança Corajosa, e nesse livro ele tem uma frase extremamente audaciosa: a igreja local é a única esperança do mundo. A igreja local é a única esperança do mundo. Eu dou aula sobre isso lá na Unicesumar, para ensinar e motivar aqueles novos líderes a entenderem isso. Os governos não mudam a cabeça das pessoas. Os governos não mudam o caráter da pessoa. Mas o Evangelho de Jesus muda. O Evangelho de Jesus transforma. Olhe para cima. Olhe para trás com? Olhe para cima com? Olhe para o lado com?
Quarto lugar, olhar de uma igreja aniversariante deve ser olhar para baixo com precaução. Você pode repetir essa frase? Por que precaução? Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis na questão da pregação do evangelho no Brasil. O barquinho é um símbolo da igreja, e vários organismos internacionais usam o barquinho como símbolo da igreja. E o barquinho que Jesus usou e é usado nessa simbologia é o barquinho à vela. E o barco à vela, ele tanto pode pegar o vento do Espírito, como pode pegar o vento de doutrina. Dois ventos que podem levar a igreja para algum rumo. Por isso a gente tem que ter muita precaução. Há um evangelho barato sendo pregado no Brasil. Deus fala em prosperidade, fala, não adianta negar, a Bíblia fala em prosperidade. Não a prosperidade barata que está sendo anunciada por aí. Mas ninguém faz apelo para seguir a Jesus para a vida piorar. Alguém faz? Você faz apelo para a pessoa vir para Jesus para a vida melhorar. Melhorar é prosperar. E a Bíblia fala em prosperidade financeira, fala. A Bíblia fala em prosperidade intelectual, Provérbios. A Bíblia fala em prosperidade emocional. Mas não é por isso que nós vamos entrar, vender milagre. Cremos que Deus faz milagre? Cremos. Mas não vamos vender milagre. Um dia uma irmã chegou para mim e falou: pastor, não vamos fazer aqui o culto da troca do anjo da guarda? Eu falei: como é que é, irmã? A outra igreja faz a troca do anjo, o culto da troca do anjo da guarda. Eu falei: nossa, como é que é? Não, a pessoa vai lá, dá uma oferta, que é a troca com troco, entendeu? E aí faz uma oração, porque se o anjo estiver com a pilha fraca, estiver batendo biela, então aí Deus coloca um anjo mais potente. Falei: irmã, vamos abrir a palavra. O que a Bíblia fala sobre o ministério de anjo? Diz lá no Salmo: o Senhor dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todo o teu caminho. O Senhor dará ordem aos seus anjos. Eu não preciso fazer culto, nem pagar. Se Deus achar que o anjo que está me protegendo está fraco, Ele troca. Quando Deus mandou um anjo levar uma mensagem para o Daniel, era um anjo de graduação mais baixa, e o demônio conseguiu repeli-lo. Foi preciso Deus mandar um chefão. Por isso Daniel ficou em jejum 21 dias, até que a mensagem lhe foi entregue. É uma batalha espiritual, a gente sabe disso. Não vou entrar nesse assunto, porque isso é problema do Noidi. Noidi que entende bem de angiologia. Mas, que negócio de fazer culto para trocar o anjo da guarda? Compre água do Jordão. Meus irmãos, não dá nem para trazer a água de lá para cá. A Anvisa não deixa. E quando você pensa nisso, no final da história, chama-se jordanolatria. É transformar a água do Rio Jordão em água sagrada. Uma das viagens que eu fiz a Israel, um irmão queria que eu o batizasse lá no Jordão. Eu falei: não batizo não. Ele tinha se convertido. Vamos aproveitar a viagem, o senhor me batiza. Não, batizo aqui. Por que não? Porque a água do Jordão, onde Jesus foi batizado. Eu falei: não vou cometer o pecado da jordanolatria. Mas se você quiser batizar no Rio, vamos lá para São Paulo, no Tietê. Ô pastor, aí também não, né? Não, é com a água da Sabesp aqui mesmo que nós vamos fazer o batismo. Jordanolatria. Estamos vivendo uma época de restauração de coisas do Antigo Testamento que eram figura para Jesus e já foram vencidas, estão sendo trazidas para serem de novo obedecidas. Por isso toda a precaução da liderança. Que evangelho que se prega, que evangelho que se ensina. Vender milagre é muito fácil, prometer aquilo que Deus não permite que a gente promete é muito fácil, enganar as pessoas é muito fácil. Mas nós sabemos o caráter desta igreja, e os irmãos vão caminhar com muita precaução, vão olhar para baixo, para esse terreno minado, e vão escolher a melhor parte. Talvez os irmãos não terão aqui milhares de pessoas de repente, que é fácil juntar num salão. Basta falar que na quinta-feira Deus vai curar doença da coluna, sabe? O cara marca a doença no dia que Deus vai curar, só coluna. Aí chegou um pastor desse tipo lá numa cidade, abriu a tenda, e na quinta-feira só curava o problema de coluna. Aí a fila começou, mas teve uma pessoa que era fanhosa, que ele não percebeu
e entrou na fila. Quando chegou a vez dele, o secretário perguntou: qual é o seu problema de coluna? Não tem problema de coluna, eu sou fanhoso. Eu, não, mas hoje não é dia de orar pelo fanhoso. Não, mas eu aguentei a fila até agora. Então fica aí, né? E ele mandava um aviso para o pastor. Tinha uma parte de pano aqui, as pessoas ficavam aqui atrás, o pastor fazia oração poderosa, e aí então a coisa acontecia. Aí, quem é agora para orar? É uma pessoa que tem problema na perna, atrofiada, ela anda de muleta. Então o pastor orou poderosamente e disse ao aleijado: aleijado, joga as muletas. Já jogou as muletas para cima do pano, caiu aqui o povo. Quem é o próximo? Fanhoso. Falei: nossa, hoje não é dia de fanhoso, mas já que está na fila, orou. Fanhoso, fala! Um aleijado caiu aqui, ó. Meus irmãos, toda precaução nos dias de hoje. Noite, eu sou louco mesmo, cara. Por isso, quando eu prego numa igreja, ninguém mais me convida. As minhas histórias, né? Mas, meus irmãos, que dias difíceis. Quero pedir que vocês orem e tenham paciência com os vossos pastores. Eles são pressionados todo dia por novidades. E hoje ninguém mais controla o que o nosso povo lê e o que o nosso povo vê na televisão. Ninguém mais controla. E aí ele vê alguma coisa acontecendo lá e vem, quer que aconteça aqui. E se não acontecer aqui, porque aqui não tem unção. Um jovenzinho chegou para mim e disse: pastor, que eu perdi transferência para aquela igreja tal. Eu falei: por quê, meu irmão? A gente ensinou alguma heresia? Alguém fez alguma coisa contra? Não, pastor, ao contrário. Foi aqui que eu aceitei Jesus, essa é a igreja da minha vida, mas lá na outra igreja tem mais unção. Eu falei: unção? Mas o que é unção? Eu falei: pastor, eu não sei direito. Mas lá, quando na hora do louvor, o pastor fala da unção da lagartixa. A gente encosta na parede e o louvor vai fazendo a gente subir que nem a lagartixa sobe na parede. Olha, querido, Deus nunca me mandou fazer a unção da lagartixa, mas se você quer ir, vai. Como é que você vai convencer um jovem da unção da lagartixa? Vai, meu irmão, vai lagartixar lá na outro lugar. Possível. Unção da lagartixa. Toda precaução, todo cuidado é pouco. Que jamais os irmãos permitam que na vela desta igreja, deste barco, sopre o vento da heresia, o vento de doutrina, mas somente o vento do Espírito Santo de Deus. O olhar de uma igreja aniversariante deve ser olhar para trás com, olhar para cima com, olhar para o lado com, olhar para baixo com, e olhar para frente com convicção. Pode repetir? Convicção. Meu irmão, tem alguma família perfeita aqui? Levanta a mão. Não tem, né? Toda família tem problemas, já sabe disso. Aqueles parentes nossos que são famosos e são importantes, a gente gosta de ser parente deles, não é verdade? Mas aqueles parentes chatos, que dão trabalho, você nem quer ser. Um dia minha mãe nos disse em casa que nós somos primo do Tarcísio Meira, pelo lado dela, viu, Jorge? E um dia no sermão eu resolvi falar isso, por alguma situação. Uma irmã na saída me perguntou e disse: pastor, depois que o senhor falou, eu nem mais prestei atenção no sermão, fiquei olhando para o senhor, não é que o senhor parece o Tarcísio mesmo? Mas eu tenho parente, nós temos parente, Jorge, do nosso lado, dos Damião, que nós não temos coragem de dizer que somos parentes, não. Agora, quando a gente vem para a igreja é uma grande família. O pastor Noidi disse isso, o Shalom é uma família. Então essa família também tem problema, você sabe. Eu quero dizer uma verdade para você. Deus me revelou vindo para cá. Você crê em revelação? Eu creio. Deus me revelou vindo para cá, na carona com o Valdo Signorini, que essa igreja não é perfeita. Você sabe por que ela não é perfeita? Porque você é membro dela. Com todo respeito, eu fiz isso só por comunicação. Eu sou professor de comunicação, a gente aprende um pouco. Isso é só para criar um clima, não precisa de revelação.
Essa igreja não é perfeita porque você é membro dela. Agora, você sabe por que há esperança para essa igreja? Porque você é membro dela. Enquanto nós estivermos aqui, a igreja sempre terá problemas, mas também será um canal de vitórias. Desde que cada um tenha uma convicção de seguir o Senhor, uma convicção de amar a igreja, de vestir a camisa e de honrar o nome do Senhor através da comunidade na qual Deus te tem plantado. Frutifique aonde Deus te plantou. E eu quero encerrar lembrando novamente de Ashbel Green Simon. Então, esse moço veio para o Brasil solteiro, 2 anos e pouco aqui, recebe a notícia que sua querida mãe estava enferma. Ele pega um vapor, o navio, vai para os Estados Unidos. Quando chega, sua mãe já havia morrido. Então ele se aproveita e casa-se por lá, e vem com a sua querida esposa Helen. E quando Helen dá à luz no Rio de Janeiro, ela tem uma complicação e morre. E Simonton fica viúvo com uma criança recém-nascida, também chamada Helen. E no seu livro, o seu diário, Inspirações de uma Existência, ele escreve: o corpo da minha querida esposa Helen está estendido na sala de entrada da nossa casa. Águas profundas passam sobre a minha cabeça, mas o meu Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Isso é convicção. O cara podia ter ido embora, podia ter chutado o balde. Que Deus é esse que me traz para cá? Quando eu volto não vejo minha mãe, quando eu caso vem para cá, minha mulher morre. Esse homem teve um ministério de apenas 7 anos, morreu com febre amarela, criou o primeiro jornal evangélico brasileiro, criou a primeira escola de formação de líderes no Brasil, organizou as primeiras igrejas presbiterianas e os primeiros presbitérios, o primeiro presbitério. Sabe por quê? O Deus dele não era Deus de mortos, era Deus de vivos. Convicção. Tenham esse olhar, olhem lá para frente, até Jesus vir, nós não sabemos quando. Então olhe para frente com convicção, semeie a palavra, plante da melhor maneira que vocês puderem plantar, esperem a colheita. Se a colheita não vier enquanto vocês estiverem aqui, poderá ser que ela aconteça quando eu e vocês já estivermos lá na eternidade. Eu, quando recebia tantas pessoas por profissão de fé e batismo, eu via que algumas daquelas pessoas eram respostas de oração de mães e pais que já haviam partido para a eternidade, mas a oração não tem prazo de vencimento, aleluia. A oração fica diante do eterno. E mesmo que você ou eu partamos, a oração que você fez em favor de alguém terá validade, e ela não voltará para Deus vazia, e nem deixará de cumprir o que ele é devido em relação à palavra dele, em relação à oração. Eu espero que esse seja o olhar de uma igreja de 15 anos, debutante, novinha. Você pode repetir comigo? Olhar para trás com? Olhar para cima com? Olhar para os lados com? Olhar para baixo com? E olhar para frente com? Deus abençoe os irmãos e fique na paz do Senhor.